Meus irmãos, boa tarde. Vamos mais essa oportunidade de junto aqui estudarmos um pouco mais, aprendermos um pouco mais sobre essa doutrina. Vamos rogando a Deus que nos auxilie através dos nossos anjos amigos, dos nossos mentores espirituais, para que nós estejamos bastante receptíveis aos estudos que aqui vai ser passado para nós, e que nós tenhamos bastante cautela em aproveitá-lo, colocar em nossa vida como sendo um instrumento valioso. Por isso, Senhor, agradecemos a oportunidade de mais essa tarde juntos, nós encarnados e os desencarnados que também aqui comparecem para aprender e ser auxiliados. Que nossa irmã Sueli possa ser auxiliada e possa passar com fidelidade a doutrina, ela que estuda e se aprimora para que possa fazer a tarefa que ela está fazendo. Senhor, agradecemos, portanto, e que nós todos aqui possamos aproveitar a tarde e sairmos daqui com um pouco mais de conhecimento e um pouco mais de responsabilidade para fazermos uso em nossas vidas do conhecimento que essa doutrina nos passa. Graças vos damos, que assim seja. Boa tarde a todos. Vamos iniciar a última das leis morais, de onde Kardec depois desenvolveu o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Essa parte do Livro dos Espíritos, que é o terceiro livro, é o aspecto religioso da doutrina. Nós temos o primeiro, que é o aspecto filosófico, onde Kardec trata de assuntos mais filosóficos, ele desenvolveu ali a Gênese. Depois, no segundo livro, no aspecto mais científico, que trata da vida no plano dos espíritos, das reencarnações, aí é o aspecto científico onde Kardec explica isso cientificamente, embora não sirva de prova, né? Porque nós não temos material para fazer uma análise, para fazer um trabalho, para ser reconhecido do meio científico, né? Embora a confecção de O Livro dos Espíritos foi feita através de um método científico que nem se conhecia na época. Esse método, que é a análise dos pares, ela veio a ser conhecida no meio científico lá por volta de 1919, 1920. Até então, nem se falava no método que Kardec usou para confeccionar o Livro dos Espíritos, que é a análise dos pares. Que é uma prova, né, uma descoberta científica, ela só tem valor quando ela é publicada numa revista de circulação internacional do meio científico, uma revista de nome nesse meio, para que todos aqueles profissionais da área, estudiosos, interessados no assunto, possam fazer a experiência e chegarem às conclusões as mesmas conclusões, todos eles, e conseguirem o êxito. Então, aí, essa descoberta ela é reconhecida no meio da ciência. Kardec fez mais ou menos isso com as questões de O Livro dos Espíritos. Ele mandava perguntas para cerca de 1.100 espalhados pelo mundo, e as respostas chegavam com uma semelhança incrível de conteúdo, apenas com diferenças linguísticas. E isso para ele era fácil, porque ele era doutor em línguas, então para ele era moleza fazer essa análise. Então, só aquelas questões, aquelas respostas que eram de comum acordo, quer dizer, todas as respostas eram idênticas, e isso dá veracidade ao caso. Mas na ciência, eles exigem prova científica para fazer que algo seja realmente uma descoberta científica, para dar veracidade ao fato. E não tem como provar a existência do espírito com matéria. Precisa de material, de matéria para provar. E como o espírito não é matéria, nós não podemos e não vamos ter nunca uma prova
material da existência dos espíritos. Nós temos provas circunstanciais, mas para a ciência não é o bastante. Até quando nós apresentamos aqui, eu não sei, não foi à tarde, foi um domingo, eu não sei se acho que à tarde também a gente falou sobre fluidos e apresentamos aquela matéria do professor Masaru Emoto sobre o estudo da água. Aquilo ali, nós sabemos perfeitamente que é verdadeiro, pelo que se aprende na doutrina espírita, pela influência que tem o nosso pensamento, a nossa energia, num elemento, né, num elemento da Terra extremamente suscetível às transformações pelo pensamento. Isso já vem sendo feito há muitos anos, mas ele não publicou a sua descoberta, o seu trabalho, em nenhuma revista científica de circulação mundial. Ele não fez essa publicação. Então, aquele trabalho dele não é considerado uma descoberta científica, porque ele não publicou. Por quê? Não se sabe. Né? Porque já tem muito tempo que ele fez esse trabalho, tem coisa de uns 14 anos já, ele já pode... Isso para a ciência não é nada, mas ele já podia ter publicado, talvez não tenha interessado, o interesse dele não chegaria a esse ponto, né? Mas nós sabemos perfeitamente, por provas circunstanciais, que aquilo ali é um fato. Né? Nós fazemos as transformações desse elemento dependendo do nosso estado emocional, do nosso sentimento, da nossa energia mais ou menos pura, nós fazemos isso. A fluidificação da água, ela é uma realidade, ela é fato. E algumas coisas já foram provadas, porque com a água é fácil provar. Não sei por que ele não fez isso, porque a água é um elemento material. Ela é um elemento da Terra. Então, provar a transformação com ela não é difícil. Tanto que já foram feitos vários estudos, e a água, após a fluidificação, através da prece, ela tem o seu pH alterado. Né? E isso aí é uma prova material de que a água ela é suscetível às energias externas, ao sentimento, né? À fé. Ela tem isso já foi provado, isso já existe no meio científico. Porque quando foram fazer estudos de água fluidificada e magnetizada pelo pensamento, pelo sentimento, pela prece, ela foi analisada antes e depois foi analisada após essa fluidificação. E houve uma mudança muito grande no pH da água. E isso e foram repetidas as experiências, né? Com a mesma fonte de água, né? No mesmo lugar, porque o pH é diferente dependendo do recipiente em que ela se encontre. Não é? Uma água que sai de uma torneira tem um pH, a outra que já está parada em outro lugar, ela tem outro pH. Mas esse estudo ele foi feito na mesma fonte, no mesmo momento. Por várias vezes eles tiraram a água, analisaram o pH, após a fluidificação o pH mudava. E isso foram experiências repetidas. Então foi constatado que realmente há uma interferência. Então provas, né, no meio científico a gente tem muitas. E Kardec, ele explorou muito bem isso no segundo livro, né, de O Livro dos Espíritos. Mas todas as provas com relação à reencarnação e à existência da alma é prova circunstancial. Não é uma prova científica porque falta elemento. A água não, pode até provar, né? Então Kardec depois desenvolveu no terceiro livro o aspecto religioso, porque o espiritismo ele não existe sem um desses aspectos. O espiritismo ele é uma filosofia, uma ciência e uma religião. Ele não é apenas uma religião. Não é? Ele é uma ciência, uma filosofia e uma religião, porque ele aborda os três aspectos. Aliás, só tem ele assim. Não é? Em toda a história, nós vamos encontrar religiões que têm ciência e religião, filosofia e religião, mas os três aspectos juntos, só o espiritismo tem. Esses três aspectos, aborda isso. E nós estamos chegando, portanto, ao último capítulo desse aspecto religioso
do Livro dos Espíritos, porque depois Kardec desenvolveu isso aí muito bem nos outros livros da codificação. O Livro dos Espíritos é uma base, ele reúne todos eles, todos os aspectos, mas tudo bem resumido. E depois Kardec desenvolveu cada aspecto desse nos outros livros da codificação. Então nós estamos nessas leis morais estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Dentro do Livro dos Espíritos, o aspecto religioso. Essa lei, que é a última lei, né? É a 10ª lei, ela fala da questão do amor, da justiça e da caridade. Porque amor e caridade não são a mesma coisa, né? Muita gente acha que isso aí é sinônimo. Não é, é diferente, né? Tem conotações diferentes. E principalmente a questão da justiça, que é necessário que se tenha muito amor e muita caridade para que a gente possa exercer a justiça como ela deve ser exercida. Por isso que nem sempre nós somos justos, porque nos falta amor e nos falta caridade. Por isso que Kardec reuniu essas 3 coisas aqui: amor, justiça e caridade. Aliás, ele começa com a justiça. Justiça, amor e caridade. São 3 fatores fundamentais para que a gente possa realmente reunir aí o necessário, né, para sermos assim ajustados à lei de Deus. Kardec começa assim: o sentimento de justiça é natural ou resulta de ideias adquiridas? E eles respondem: é de tal modo natural que vos revoltais ao pensamento de uma injustiça. O progresso moral desenvolve sem dúvida esse sentimento, mas não dá esse sentimento à pessoa. Ela já traz isso inato nela, né? Deus o pôs no coração do homem. Eis porque encontrais frequentemente entre os homens simples e primitivos noções mais exatas de justiça do que entre pessoas de muito saber. Nós encontramos na simplicidade de determinadas tribos um senso de justiça enorme, um respeito enorme à natureza. Uma vez eu sempre lembro disso assim com carinho por conta da tribo e até com um pouco de vergonha por conta da nossa civilização, né? Numa entrevista, isso foi na TV Escola, eles estavam fazendo uma entrevista numa tribo indígena e estavam lá os índios sentados, estava a pessoa mais velha, que eles rendem muita homenagem à pessoa idosa numa tribo indígena, é o sábio. Aquele que mais viveu, mais sabe, mais aprendeu. Então é aquele que pode ensinar, ele tem um valor enorme, todos o reverenciam nas tribos. E ao contrário do que acontece na nossa civilização. Na nossa civilização, o idoso é um velho, descartado pelas famílias muitas vezes. Quando ele não é jogado muitas vezes no asilo, ele é relegado a uma parte bem menorzinha da casa para não dar trabalho. Existem famílias que fazem até as refeições separadas porque eles não estão mais em condições de comer com bastante elegância, né, à mesa. Então a gente vê que no nosso movimento a gente vê muita tristeza, muita crueldade, né, com as pessoas mais idosas, com as pessoas que já viveram, que já deram muito de si, deram a vida, né, por uma família e depois elas não têm esse muito valor. Isso é uma das coisas que realmente é uma injustiça muito grande, que as pessoas mais simples, as tribos, e não precisa ser assim uma tribo indígena não, porque as pessoas mais simples não jogam seus idosos fora. Tem um carinho grande por eles e respeito muito grande. São às vezes as classes que mais podem fazer por eles, que tem vergonha, porque é aquele que vai chegar para o jantar e aí tem vergonha daquela pessoa mais idosa, que já não sabe mais se portar à mesa. Isso não acontece nas casas mais simples. Eles são sempre muito respeitados. Nas tribos, então, nem se fala. E a criança, que é extremamente respeitada,
E elas são muito injustiçadas no nosso meio, né? Não são tratadas com a devida preocupação e cuidado que se deve a uma criança, respeito a elas, né? Então, nessa entrevista, precisava de pegar uma coisa dentro da tenda. E o índio, então, que estava fazendo a entrevista, dando a entrevista, pediu licença ao repórter e levantou para pegar. E tinha mais gente que ele podia pedir, né? Tinham as índias estavam lá, crianças que estavam ali em volta. Aí, claro que o repórter quis saber por que ele, que estava ali dando aquela entrevista, teve que levantar e ir lá apanhar o que ele poderia ter pedido a uma criança para pegar, uma índia. Ele falou assim, não é justo, não sou eu que quero, não sou eu que estou precisando disso, então é justo que eu me levante e vá buscar. As crianças estão ocupadas, porque elas estavam brincando. Então, por que eu vou tirá-las do trabalho delas, da tarefa delas, para fazer uma coisa que interessa a mim? Não, eu que tenho que ir. Olha que bonito isso, né? E a gente tá nem aí, manda mesmo, vai lá, você tem mais aqui. Então, a gente fica perguntando assim, quem são os civilizados, né? Se somos nós ou se somos eles. Então, o sentimento de justiça, ele é inato no homem, né? Ele está inscrito na nossa consciência, assim como a lei de Deus está inscrita na nossa consciência. Se a gente observa isso, já que a gente não tem contato com povos primitivos, para a gente saber sobre isso, o ciclo de vida nos dá essa informação, nos dá esse conhecimento, né? Porque a nossa vida na matéria, o ciclo da nossa vida, a gente nasce pequenininho ali, bebezinho, muito dependente, vai continuando assim até que a criança cresça um pouco e desenvolva aí a sua capacidade de raciocínio para sair daquela dependência, não é? Ela começa a ficar independente no momento que ela começa a raciocinar e tudo. Então, a gente pode observar esse ciclo do homem recém-criado pelo Criador, do espírito recém-criado pelo Criador, e encarnando num plano primitivo, e a trajetória dele até a perfeição, né? Até a perfeição relativa ao mundo em que ele está vivendo. A nossa vida, o ciclo de vida nos dá um pouco de conhecimento a respeito disso, porque a gente nasce com toda aquela dependência, totalmente ali dependente de outra pessoa, sem conseguir definir nada, sem conseguir escolher nada. À medida que a gente vai se desenvolvendo, que a criança vai crescendo e se desenvolvendo, ela começa a fazer as suas escolhas. Ela começa a ter preferência por esse ou aquele coleguinha, por esse ou aquele brinquedo, por essa ou aquela roupa. Ela começa a fazer as suas escolhas, mas bem pequenininha, ela não tem o conhecimento suficiente para isso. Mas quando ela já consegue observar as coisas, uma criança que já está ali no jardim de infância, ali com seus 3 anos, mais ou menos, já começa a surgir o senso de justiça com ela. Ela começa a se revoltar com certas coisas que os pais fazem com ela, já não aceitam tão facilmente, e está cada vez mais cedo isso, né? A criança, ela está cada vez mais esperta, mais cedo. Antigamente demorava-se muito, ficava naquela dependência da vida. Hoje, elas estão muito espertas, rapidinho elas estão fazendo coisas que a gente até duvida, né? Aí, se nós tivermos aí um grupinho de crianças, bem assim, pequenos, e a gente distribuir guloseimas para eles. Aí a gente distribui balas, dá uma porção de bala aleatória, assim, cata assim no saco, vai dar para um, para outro, para outro. O que eles vão fazer já de início? Vão contar quantas balas receberam. E se o outro do lado recebeu mais, eles vão reclamar. Aquele que recebeu menos vai logo falar, por que eu ganhei 5 e ele ganhou 6? Ou seja lá a quantidade que for. Ele não vai ficar quieto. E vai insistir até que ele ganhe a mesma coisa que o outro ganha. Está aí nascendo o senso de justiça. Ou melhor,
sendo colocado, porque nasceu com ele. O centro, o senso de justiça foi dado por Deus a nós. Da mesma maneira que Deus nos colocou a essência do bem em nós, colocou o da justiça. Todas essas virtudes, nós temos as virtudes em essência, a gente só tem que desenvolver isso aí. Então logo ela vai reclamar. Aí há quem diga assim, ela é bem egoísta, porque ela logo que recebeu menos, ela quis que ganhar mais. Bom, pode até ser, mas ela reclamou. Ela reclamou que ela não achou justo que o outro ganhasse 6 ou 7, ou seja o que for, e que ela ganhasse menos. Por quê? Ela logo quer saber por que eu ganhei menos. Né? Então isso já é, assim, o vislumbrar do senso de justiça naquela criança. E o contrário também. Aquele que ganhou 6 ou 7 fica, na maioria das vezes. Ou então ele conta ou para dizer que ele é melhor, porque tem mais, ou então porque ele também não acha justo ele ter mais que o outro. Então existem esses casos, a gente que passou, né, por essas experiências com crianças, a gente observou tudo isso no decorrer da nossa vida, né? E isso é verdade. Aquele que ganhou mais, viu que ganhou mais e ficou bem quietinho, também pode estar ali o início de um egoísmozinho, de não querer tornar público algo que, se for mexido, possa piorar para ele, possa ferir os interesses dele, né? E isso aí, a gente vê numa criança, isso no adulto é o que mais se vê. Né? No adulto, é muito comum uma pessoa receber um troco e, se vier faltando, ela reclama. Mas nem sempre ela devolve o que vem a mais. Nem sempre. Talvez não seja por mal que esteja fazendo isso, ou porque é uma pessoa imoral, nada disso. É porque não interessa para ela, interessou muito quando faltou. Mas quando sobrou, é conveniente. A pessoa que me deu, não roubei nada, não paguei nada de ninguém, né? Mas é aquela questão. A mesma situação que nos faz reclamar quando a gente recebe menos, deveria também nos fazer reclamar quando a gente recebe mais. Então, o senso de justiça é aquilo que deve a cada um de nós. E a gente pede isso no Pai Nosso. É outra situação que a gente ora o Pai Nosso e não pensa. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. O pão nosso, aquilo que é nosso, não do outro. Né? Então a gente vê que na oração dominical, né, que fala em oração dominical, porque é a oração do Senhor, né, Dominus é Senhor, então a oração dominical, ela é conhecida assim como Pai Nosso. Ali nós pedimos a Deus tudo o que a gente precisa para a gente ser uma pessoa digna de ser filho de Deus ali. Né? A gente fala do perdão ali, pede o pão nosso, quer dizer, aquilo que seja nosso. Nos 10 mandamentos, Moisés deu uma amostra muito grande também desse senso de justiça, não é? Não matar, não levantar falso testemunho, não cobiçar, né? Então, olha só, se a gente pudesse viver, e é o que a gente gostaria, né? Numa sociedade que ninguém matasse ninguém, que ninguém tirasse nada de ninguém, então não roubaria nada de ninguém, que ninguém mentisse, porque ela tá, não levantar falso testemunho, né? Então é não mentir. Olha só, são coisas básicas que fariam a felicidade de qualquer pessoa. Imaginemos a gente poder parar em qualquer lugar na rua, deixar o carro aberto com a chave na ignição, sair da nossa casa e não precisar trancar a porta da nossa casa, não é? Ter pessoas em que a gente converse com essas pessoas e possa confiar nessas pessoas,
né? Quando se vai comprar uma coisa, quando se pergunta a respeito do produto, saber que aquele produtor não vai mentir para nós, vai dizer a verdade a respeito de tudo. Então, tudo que nós gostaríamos era de viver numa sociedade assim. Mas isso veio lá com Moisés. E quanto tempo tem? Quantas vezes nós já reencarnamos depois das tábuas dos 10 mandamentos? E ainda continuamos a não fazer nada. Aí o que Moisés fez? Instituiu a pena de talião. Porque não era para matar, não era para roubar, não era para mentir, não era para cobiçar, não era para fazer nada disso. Mas as pessoas faziam. Aí ele colocou lá, olho por olho e dente por dente. Não aprende por bem, aprende por mal. Só que desde lá, quanto tempo tem, a gente ainda não aprendeu a ajustar sequer a pena de talião. Esse olho por olho e dente por dente. Porque se alguém nos arranca um, a gente arranca 10. Então nem isso a gente fez ainda, entender o olho por olho e dente por dente. Porque quando alguém nos faz o mal, a gente faz 10 em cima dele. A vingança, segundo aquele personagem do Chico Anísio, é maligna em cima do outro, né? Muito mais maligna. Então nem isso a gente aprendeu ainda. Então a gente vê que o nosso sofrimento, né, a nossa dor, ela só existe por falta de um bom uso do livre-arbítrio. Por falta da gente entender e compreender a lei de justiça, que compreende direitos e deveres. Se a gente entendesse isso, nós viveríamos num mundo muito bom. A gente reclama, né, que a gente está num mundo assim tão violento, tão ruim. Mas o mundo é ótimo. A terra é ótima. É mãe, fértil, nos dá tudo o que a gente precisa. Nos dá, inclusive, o que nós temos de mais nosso, que é o corpo. Digo que nós temos de mais nosso, porque nosso ele também não é, porque a gente não leva. Mas o que nós temos de mais íntimo, que é o nosso corpo, foi ela que deu. Até a roupa da alma foi dada por ela. Porque se nós estamos encarnados com o material da Terra, nós precisamos de um perispírito também com esse material oferecido pelo planeta onde a gente se encontra. Então até isso a Terra nos dá. Então a Terra é ótima, ela é um mundo maravilhoso. Infelizmente, nós, os seus habitantes, somos espíritos inferiores, somos passionais. Basta isso para que a gente não obedeça à lei de Deus. Basta isso para que a gente não seja justo, não consiga entender o que são deveres, embora entenda muito bem o que são direitos, né? Então os espíritos seguem dizendo: se a justiça é uma lei... Kardec pergunta, se a justiça é uma lei natural, como se explica que os homens a entendam de maneiras tão diferentes? Que um considere justo o que a outro parece injusto? Eles respondem, que em geral se misturam paixões ao julgamento, alterando esse sentimento, como acontece com a maioria dos outros sentimentos naturais, e fazendo ver as coisas sob um falso ponto de vista. Então, os nossos interesses nos impedem de ver com justiça, de agir com justiça, de entender o dever que temos e alcançar o direito do próximo. Os nossos interesses nos impedem disso. Nós somos extremamente passionais, somos muito bonzinhos, somos muito educados, enquanto ninguém fira os nossos interesses. A partir do momento que alguém faz isso, aí nós nos mostramos como somos na verdade. Não é? Aí a gente mostra quais são, né, os nossos sentimentos, como são as nossas atitudes diante dos reveses. Por isso que a gente conhece bem melhor uma pessoa quando convive mais com essa pessoa e principalmente quando passa por dificuldades junto com essa pessoa. Aí nós vamos saber realmente o caráter dela.
como ela vai agir, como ela vai responder às coisas que acontecem com ela, né? Aí sim a gente passa a conhecer. Então é exatamente esses sentimentos inferiores que marcam, né? Que ainda são a marca dos habitantes da Terra, na sua maioria, que faz que a gente não consiga ser justo. Nós sempre achamos que somos injustiçados, mas não reconhecemos quando essa injustiça é feita a outro por nós. A gente sempre acha um jeito de justificar aquela atitude com relação a outra pessoa, né? Sempre achando que estamos certos. Como se pode definir a justiça? Eles respondem assim, é difícil fazer a definição, né? Eles respondem assim: a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Aí é que tá. Aí a gente falha. Exatamente porque se fere os nossos interesses, a gente não acha que é direito dele. Por mais que a gente queira, a gente não acha. Porque se for atrapalhar a nossa vida, não tá bom. Então a gente diz, não, e ele não tem esse direito. Ele não tem esse direito porque está ferindo interesses nossos. Caso fosse com outra pessoa, aquela pessoa poderia dizer, ah não, ele está certo, ele tem esse direito. Mas é porque é com outro, é porque vai ferir os interesses de outro e não os meus. Aí o meu julgamento fica mais fácil. Eu posso falar, ah não, fulano, ele tem toda a razão. Agora, sendo comigo, a razão dele vai interferir na minha vida. Então, eu já não vou ver com essa clareza, achando que ele tem todo o direito que está dizendo ter. Então, é muito difícil isso aqui, né? A justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Isso é justiça. Por isso que nem sempre nós somos justos, por não respeitar o direito de cada um. Aí Kardec pergunta, o que determina esses direitos? Aí eles respondem assim, são determinados por duas coisas, a lei humana e a lei natural. Continuam assim, como os homens fizeram leis apropriadas aos seus costumes e ao seu caráter, essas leis estabeleceram direitos que podem variar com o progresso. Claro, as leis humanas são mutáveis. Elas estão sempre de acordo com o nível de evolução do todo na época. Né? Nós vemos hoje, na Idade Média, quando a gente vê um filme ou um documentário que retrata aquela vida na Idade Média, ou até mesmo, né, no próprio início do cristianismo, né, quando os cristãos eram jogados aos leões para serem sacrificados ali, aquilo ali hoje nos parece terrível. A gente fica imaginando isso, né, porque todo mundo, quando conta uma coisa, a gente começa a pintar o quadro na nossa mente, a gente começa a se horrorizar, né? Aí quando a pessoa está contando uma coisa, é interessante quando a gente está observando isso acontecer com alguém, porque a gente está de fora e pode ver, a gente vê a transformação no semblante da pessoa. Quando alguma coisa está sendo dita para ela e ela não concorda com aquilo, a gente vai vendo as transformações no semblante. Vai dando uma carinha assim de horror. É como se ela estivesse vendo uma coisa horrível. Mas ela está vendo mesmo, porque a outra pessoa está falando e ela está vendo, ela está pintando aquele quadro no arquivo mental dela e está vendo aquele horror. E ela vai se transformando, o semblante vai demonstrando, o olhar muda e a pessoa entra quase que em desespero numa situação assim. Aí a gente fica imaginando que coisa horrorosa quando a gente vê um filme assim, ou documentário, ou lê alguma coisa, a gente pinta aquele quadro horroroso e eles achavam aquilo maravilhoso. Tinha plateia, que era feito na arena, né? Todo mundo via.
E era aqueles gladiadores, aquelas lutas dos gladiadores, em que o imperador decidia se vivia ou se morria, né? Então eles eram massacrados, sacrificados ali, aquela areia pintada de sangue, aquilo era motivo de alegria para todos aqueles que estavam ali vendo, porque o fraco tinha que morrer mesmo, e o forte tinha que matar. Então aquilo era tão natural, iam todos, era diversão. Hoje, como a gente vai assistir a um show, teve aí o Rock in Rio, que encheu aquela cidade do rock, para ver aquela turma cantar, que hoje é um show. Na época, show era aquilo, era ver os cristãos serem massacrados pelos leões, ou os gladiadores matarem-se dentro das arenas. Aquilo era diversão, era show. Aí a gente vê, gente, mas que coisa horrível que era aquilo, que cena horrorosa, né? Que coisa horrível. Tá, mas hoje o leão, que era um leão pobre do animal, que botavam lá para matar aquelas criaturas, que usavam o instinto de predador para isso, pobre do animal, né? Hoje o leão é o leão de ferro na cadeira elétrica. E também tem assistência, também tem plateia, que vai para lá e aplaude quando o condenado é morto ali, né? E eles ficam assistindo aquilo tudo, ou então a injeção letal. Quer dizer, o leão só mudou de aspecto, deixou de ser um leão para ser um leão de ferro, ou então um leão químico, né? De injeção letal. Mas continua se matando, continua se sacrificando, continua se tirando a vida. Então é questão de tempo, de época, de cultura. As pessoas, os estados que têm a pena de morte, perguntam se eles acham isso errado. Certíssimo, ele não matou, então ele tem que morrer. Aí aplica-se o quê? A pena que Moisés instituiu na época, a pena de talião. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Só que aquela pena de talião, ela foi aplicada numa época que não tinha outro recurso. Mas a inteligência se desenvolveu, tudo se desenvolveu, a tecnologia favorece a recuperação de condenados, não todos, mas pelo menos dar oportunidade, né, a eles, mas não fazer o que se faz, né? Colocar um sistema prisional onde dá para 10, coloca 50. Não se faz nada. Ócio puro. É escola de crime. Aí não adianta. Aí não adianta. Não resolve o problema também, né? Mas sabe-se que não precisava mais disso no momento, né? No momento que nós estamos de um avanço tecnológico enorme, né, de grandes áreas como se tem na Terra, por que não se dar condições de trabalho, né, uma condição mais digna para que a pessoa possa se refazer? Então, aquilo que se era feito lá atrás, instituído pelas leis humanas, hoje a gente condena, não mudou muito, mas em termos de ponto de vista, né? Ah, não, mas hoje é diferente, hoje não é assim. Aquele gladiador estava lá por conta dele, mas nem era assim, eles eram jogados para isso. E os cristãos eram jogados lá dentro daquela arena, não tinham feito nada. Então estava errado, mas hoje não. Hoje é aquele que matou que está sendo morto lá. Então é um crime justificando outro crime. Quer dizer, isso daqui a pouco, também as futuras gerações vão achar tão horroroso quanto a gente achava jogar os cristãos aos leões. Quanto a gente achava. Então, a cada tempo, as leis humanas vão mudando de acordo com a evolução do pensamento, do sentimento, e assim vai. A lei natural, não. A lei natural não muda, né? Hoje, nós achamos no nosso mundo, né? No nosso mundo, na nossa cultura aqui, a monogamia instituída legalmente, né, na sociedade, como uma coisa legal, né? Só que ela não é fato. A poligamia existe, ela só não existe de fato. Ela só não existe instituída por lei.
mas por trás dos panos ela existe, né? Mas a gente acha um absurdo as culturas que são poligâmicas, o homem poder ter 6, 7 mulheres, né? 7 famílias. Eu não sei como, que uma já é um problema, de querer 2, 3, 4, não sei como que ele aguenta, né? Mas tudo bem. Então a gente acha isso horrível, e eles lá acham horrível um homem aqui na nossa cultura ter uma mulher só, uma família só, que ele pode casar outras vezes. Então é engraçado porque a gente vê que são leis humanas, de acordo com a cultura, com a época, com a filosofia do lugar, e assim vai. Sendo que a lei natural é a lei de Deus, essa daí não muda, não é? Então vede as vossas leis de hoje, sem serem perfeitas, consagram os mesmos direitos que as da Idade Média. É aquela questão que a gente viu. As leis lá consagravam direitos que hoje a gente condena, só que apenas, né, apenas houve uma mudança na instrumentação, digamos assim. Esses direitos superados, que vos parecem monstruosos, pareciam justos e naturais naquela época. O direito dos homens, portanto, nem sempre é conforme a justiça. Só regula algumas relações sociais, enquanto na vida privada há uma infinidade de atos que são de competência exclusiva do Tribunal da Consciência. Aí é questão da lei divina, que essa não manda. Então a lei pode instituir uma coisa, mas nós podemos não estar de acordo com o que a lei está instituindo, não acharmos justo aquilo ali. Como não é justo a lei, né, que isso cabe ao Tribunal Divino, por que uma pessoa que comete um crime, se ela tiver um nível universitário, ela vai ter conforto na prisão, e um outro que cometeu o mesmo crime, se ele não tiver um nível universitário, ele vai ter uma outra situação muito mais triste para ele viver. Olha, vê se isso é justo. Na nossa concepção, na nossa consciência, vê se isso é justo. Pelo contrário, aquele que tem uma universidade, aquele que teve condição de aprender, que teve informação, ele teria muito mais condição de não praticar aquele crime do que o outro, que muitas vezes vive numa situação horrível, de total miserabilidade, né, que foi às vezes conduzido àquele crime por uma situação que para ele era inevitável, e o outro que muitas vezes tinha condição, né, de raciocinar, de pensar, no entanto cometeu aquele crime e vai ter lá privilégios que o outro não vai ter. Isso aí não é justo. Então, pela lei é justiça. Ah, mas é justo porque ele estudou, porque ele é assim, assado. Não, não é. Pelo Tribunal Divino, não é justo. Ele praticou o mesmo crime. Ele fez, a infração foi igual. E por que ele vai ter um melhor lugar só porque ele sabia mais? Se ele sabia mais condições ele tinha de não praticar aquele crime. Então, existem coisas que para a lei humana é viável, tá certo? E para a lei divina não. Então é a questão de consciência. Aí vai mais ao Tribunal da Consciência e não dos homens. Fora do direito consagrado pela lei humana, qual a base da justiça fundada sobre a lei natural? Isso aqui é ótimo, né? Porque todo mundo sabe, só que ninguém faz. E é tão bom que é tão simples a compreensão disso, que vai desde a criança que já aprendeu a brincar com outra criança, né, que já entende alguma coisa lá com os 2 aninhos de idade, até o fim da vida, de 100 anos, de 110, se chegar até lá. Olha o que eles respondem. O Cristo vos disse: querer para os outros o que quereis para vós mesmos. Olha que simplicidade. E isso aqui resolveria o problema do universo
o problema das relações humanas, das relações universais, das relações interplanetárias. Resolveria o problema de todas as criaturas. Aí a gente cairia naquela obediência às leis de Moisés, dos 10 mandamentos. Não matar, não roubar, não levantar falso testemunho, quer dizer, não mentir, aquelas coisas que eu nem sei os 10, só lendo, né? Então isso é tão simples, tão simples. Aquela criança que está beliscando a outra, que está arrancando o brinquedo da outra, puxando, fazendo a outra chorar, diz para ela: você ia gostar que ele fizesse isso com você? Se ela já tiver um nível de entendimento, porque para ela estar brincando assim, ela já teria, né? A menos que fique aqueles bebês ali, um puxando uma coisa do outro, que aí não tem nada de entendimento. Mas aquela que já começou a perceber, ela não vai querer isso para ela. Ela não vai querer que o outro belisque ela, que o outro arranque o brinquedo da mão dela. Ela não vai querer isso, ela vai chorar. Aí, numa situação dessa, a gente cria uma situação para alguém fazer isso com ela. Aí ela vai chorar, ela fala assim: ué, mas você não acabou de fazer com seu coleguinha? Então você não pode fazer com seu coleguinha aquilo que você não quer que faça com você. Aí fica todo mundo em paz. E isso é para o resto da vida. É para todo o sempre. Né? Se nós fizermos para os outros, né, querer para os outros o que nós queremos para nós mesmos, nós vamos resolver o problema todo das relações humanas, né? Deus pôs no coração do homem a regra de toda a verdadeira justiça, pelo desejo que tem cada um de ver os seus direitos respeitados. Se nós queremos ver os nossos direitos respeitados, vamos respeitar o dos outros. Respeitando o direito do outro, não vamos criar problema, não vai haver briga, não vai haver contrariedade, não vai haver nada. Mas aí é aquela questão, nós vamos ter os nossos interesses atrapalhados para isso acontecer. Mas se a gente não agir dessa maneira, o outro também, quando vir os seus interesses afetados, não será justo conosco. Aí nós vamos ter problemas também. Né? Então, é uma ação recíproca, é de querer para o outro aquilo que nós queremos para nós. Na incerteza do que deve fazer para o semelhante, em dada circunstância, que o homem pergunte a si mesmo como desejaria que agisse com ele. Deus não lhe poderia dar um guia mais seguro que a sua própria consciência. Essa resposta é maravilhosa. Olha, questão 876. De trás para frente é fácil, ó, 6, 7, 8. Não dá para esquecer, né? Recurso de mnemônica, né? Para a gente não esquecer as coisas, a gente encontra um recurso. 6, 7, 8. Ao contrário, 876 é a questão. Leiam em casa, mas leiam também o comentário de Kardec, que é ótimo, porque não é a mesma coisa. Olha o que ele diz. Aqui é Kardec, ó. O critério da verdadeira justiça é, de fato, o de se querer para os outros aquilo que se quer para si mesmo. Tá? O critério é esse, querer para os outros aquilo que se quer para si mesmo. E não de querer para si o que se deseja para os outros. Isso é muito diferente. É muito diferente. Ó. O que não é a mesma coisa. Então, vamos ler de novo. Vamos lá. Vamos fazer essa diferença. O critério da verdadeira justiça é, de fato, o de se querer para os outros aquilo que se quer para si mesmo. E não de querer para si o que se deseja para os outros. Qual é a diferença? Quando eu quero para os outros aquilo que eu quero para mim, eu nunca vou errar. Porque quem é que quer alguma coisa ruim para si?
Quem é que quer alguma dor, algum sofrimento, alguma desgraça para si mesmo? Ninguém quer para si algum mal. Então, querer para o outro o que se quer para si, a gente não erra. Agora, querer para si, deixa eu ler para não falar bobagem. Querer para si o que se deseja para os outros é diferente. Por quê? Na nossa inferioridade, na nossa pequenez ainda, a gente pode muito bem desejar para o outro aquilo que a gente não quer para a gente. E é o que mais ou menos a gente faz. Aí a gente tem muita chance de errar. Muita chance de errar. Muita chance de ser injusto com o outro. Não é? Porque muitas vezes a gente deseja para o outro algo que a gente realmente não queria para a gente. Então, como nós somos espíritos inferiores, a probabilidade disso acontecer é enorme. Aí a gente pode errar. Mas o contrário, querer para os outros o que se quer para si, essa não tem erro, né? Essa é sempre certa, porque ninguém quer o mal para si mesmo. Aí não tem chance de errar. O contrário tem. O contrário tem, porque a gente pode muito bem desejar para o outro que a gente não quer para nós. Aí a probabilidade de erro é maior. E ele continua explicando isso, ó. Como não é natural que se queira o próprio mal, se tomarmos o desejo pessoal por norma ou ponto de partida, podemos estar certos de jamais desejar para o próximo senão o bem. Aí não erra. Desde todos os tempos, em todas as crenças, o homem procurou sempre fazer prevalecer o seu direito pessoal. O sublime da religião cristã foi tomar o direito pessoal por base do direito do próximo. Então, o que é bom, o que eu quero para mim, o que eu acho direito para mim, o meu semelhante também tem esse direito. Ele também tem o que eu quero. Ele pode ter e deve ter aquilo que eu acho certo para mim. Né? Então, é muito fácil de entender, mas não é fácil de praticar. Como aquela criança, por exemplo, que ela, arrancando o brinquedo da mão do outro, ela sabe que ela não gostaria que fizesse isso com ela. Mas ela tem interesse naquele brinquedo. Ela quer aquele brinquedo. Então ela esquece disso e arranca o brinquedo da mão do outro. E o outro abre uma boca desse tamanho. Mas ela não se comove. Por quê? Ela tem interesse nele. Então aí ela começa a desenvolver ali aquela questão pessoal. Ela não está vendo o outro lado. Ela não está vendo que o brinquedo é da outra criança, ou pelo menos que ela pegou primeiro do que ela. Não é? Porque no jardim, nada é de ninguém. No jardim, tem aquele armário cheio de brinquedos. E as crianças, quando levam brinquedos para lá, os pais já sabem que todos vão brincar. A partir do momento que aquele brinquedo entrou naquela salinha de aula, ele não tem mais dono exclusivo, é de todos. Isso já é, pelo menos, eu nunca trabalhei com essa faixa de idade, mas sabia disso, né? A gente tinha reuniões e isso era muito colocado ali. A criança que trouxe, ela não tem que levar, mas a criança que trouxer um brinquedo para a salinha de aula, ela sabe que ela vai dividir esse brinquedo ali. Então, o brinquedo vai entrar lá na caixa. Na hora do lazer, na hora da brincadeira, cada um vai lá e pega o brinquedo que quer brincar. Então, se um pegou primeiro, o outro tem que respeitar. É norma do jardim. O outro tem que respeitar. A menos que, como mediadora, a professora fale, você pode emprestar esse brinquedo para outra que quer brincar? Se aquela pessoa, aquela criança que pegou, quiser, ela empresta. Se não quiser, é justo, porque ela pegou para brincar.
Então, ela tem direito de brincar. E a outra tem que respeitar, embora vá ferir os interesses dela naquele momento. Então, ali, pequenininho, é que sabe. Na próxima reunião, que agora nós estamos em cima também, e eu não trouxe, porque eu sabia que não daria tempo, eu vou trazer um texto de um autor americano, escreveu um livro, Tudo que Preciso Saber Aprendi no Jardim de Infância. É maravilhoso. E aí a gente vai ver que é verdade. É verdade. Tudo que a gente precisa aprender, aprendeu no Jardim de Infância. Eu costumo dizer para minha secretária lá em casa, a menina que me ajuda lá, que ela não fez jardim. Porque ela não consegue botar uma vasilha grande por baixo e a pequena em cima e vai fazer. Não, ela quer botar a grande dentro da pequena. Eu digo, faltou jardim de infância, hein? Para fazer joguinho de encaixe, assim, ó. Que vai dar conhecimento pro resto da vida, né? Então tá lá, olha, é impressionante. É maravilhoso esse texto. Eu vou trazer, eu vou deixar até umas 2 ou 3 cópias ali, depois quem quiser copiar, que é muito bom. Porque ensina isso. Essa regra básica do bem viver, da justiça divina, do tribunal divino, que está na nossa consciência, a gente aprende no jardim. Lá no jardim. Isso vai servir depois para o resto da nossa vida. Nas reuniões da Organização das Nações Unidas. É só não ter interesse próprio. Agora, vai perguntar aos países, né, desenvolvidos e ricos se querem diminuir a poluição. Não pode, vai ferir os interesses, a terra que se dane, né? Só que tem dinheiro, muito dinheiro, mas não vai ter comida para comer, nem ar para respirar, nem água para beber daqui a pouco, porque não vai ter água potável. Água tem, né? Porque para acabar com a água do planeta, só uma explosão solar, né? Uma emissão de radiação solar para secar a água daqui. Porque a água, ela não termina, só se houver um problema desse. Agora, a água potável acaba. A potável acaba. A gente vive num planeta de 3/4 de água e daqui a pouco não vai ter um copo de água potável para beber. Vai beber água suja, né? Não vai ter. Então, a água potável acaba. Ela fica suja. Agora, não acaba a água, né? Então, é aquela questão. Há interesse desses países riquíssimos resolver esse problema, diminuir poluição? Não há, porque eles vão ter problemas com a economia deles. Então, larga para lá. Não se importa com isso. Quer dizer, sabem o que tem que fazer. Aprenderam lá no jardim de infância. Fazer para o outro aquilo que quer que faça para ele. Mas vai ferir os interesses e não vai resolver. E esse problema gigantesco entre nações, pequenininho, né, em escala pequena, com crianças de escola, de jardim de infância, é o mesmo que gera os conflitos familiares dentro do lar, as relações difíceis entre patrão e empregado, relações difíceis entre os amigos. É meu amigo, mas não fere meu interesse não, que vai virar inimigo. E assim vamos, até que a gente compreenda melhor um pouquinho a justiça divina. Para a semana que vem, nós teremos aí a 877, dando continuidade a essa lei de justiça, amor e caridade, que vale muito a pena a gente ler. Agora, essa questão, ó, 876, quem vai esquecer, 678, ao contrário, leiam em casa esse comentário de Kardec, com certeza vai ajudar muito a definir essa questão de justiça. Muita paz para todos.